Agradecer a Deus pela oportunidade que é nos dada, não é verdade? Agradecer a Deus pela vida do pastor Vanderlei, de cada trabalhador da obra. Meu irmão e amigo em Cristo, prazer vê-lo mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Pela vida da irmã Patrícia e do meu amigo também, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e cada um dos irmãos que se encontram aqui. Eu costumo dizer que eu não sou pregador da palavra, eu compartilho aquilo que Deus trabalha e toca no meu coração. E hoje eu quero compartilhar algo que Deus trabalhou ao meu coração, o livro uma carta, uma epístola aos Hebreus, que se encontra no capítulo de número 12, texto bastante conhecido, que nós vamos estar compartilhando aquilo que Deus trouxe ao nosso coração para honrar e glorificar o nome do Senhor. Nós fazemos parte do mesmo ministério da Quinta Igreja e é um prazer, um privilégio saber que o Senhor Jesus nos aceitou. Não é verdade? Que se fosse por causa de mim e por causa da minha característica, aquilo que eu tenho, se não fosse a misericórdia e a graça do Senhor, nós não estaríamos nesse lugar aqui. Capítulo de número 12, a qual o título na minha Bíblia que está exortação em permanecer na fé e na santificação. Amém? Todos acharam? Em nome de Jesus, diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados em uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportas a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para que o corrija, e nós os reverenciamos e não nos rejeitemos, muito mais ao Pai do Espírito, para vivermos. Amém? A palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus trabalhou esse texto ao meu coração, porque nós vivemos uns dias que Deus tem se manifestado poderosamente na minha vida e na tua vida. De repente você vai olhar e vai falar: irmão Sérgio, eu não estou entendendo que nós estamos num período de pandemia, nós estamos num período caótico, de grande dificuldade, de grande adversidade. Mas a pergunta é: desde quando nós nascemos não há adversidade e não há muitas coisas acontecendo na face da terra? Só que a Bíblia nos dá um respaldo, que quando o Senhor Jesus nos chama para servir a Ele, Ele fala que nós vamos viver em novidade de vida. E novidade de vida nós temos que entender e aprender que é com quem que nós sabemos? Que é com Jesus, não é com o homem. Não é novidade de vida que a terra ou o ser humano pode trazer para mim e para você, mas é novidade de vida que o Senhor Jesus traz para mim e para você. E a primeira novidade de vida é quando Ele nos chama para servir a Ele. Porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele olha para o homem, e o homem estava sentado em trevas. E
E o Senhor, com a sua maravilhosa luz, nos resgatou do lamaçal de pecado e nos trouxe para poder andar com Ele, experimentar de tudo aquilo que Ele tem para mim e para você. Mas a primeira coisa que Deus começou a trabalhar e falou ao meu coração, primeiramente, quando eu aceito o Senhor Jesus, eu começo a parar de viver no automático e naturalmente. Por quê? Que se eu continuar vivendo naturalmente, é claro, eu me alimento, eu como, eu bebo água, eu bebo suco, eu bebo refrigerante, é claro. O naturalmente do corpo físico nós vamos continuar vivendo. Mas é necessário que a nossa vida se torne totalmente espiritual. Por quê? A Bíblia diz que é necessário que nós o adoramos em espírito e em verdade, porque o Senhor é espírito. Então a Bíblia vai dizer que quando o Senhor Jesus nos chama para servir a Ele, o que Ele está falando? Olha, eu estou te separando para ter um particular com você. E essa carta, essa epístola aqui, ela é endereçada a um povo que aceitou o Senhor Jesus, mas por outrora estava se desvencilhando daquela novidade de vida que o Senhor Jesus tinha trago para cada um deles. O que eu estou querendo dizer com isso? A perseverança, olha só o que o título diz: a exortação em permanecer na fé e na santificação. Porque desde outrora, quando nós levantamos a mão para servir e viver a novidade de vida com o Senhor Jesus, vão ter muitos percalços no nosso caminho, vão ter muita dificuldade. Para mim, para você, a grande verdade é que nós vamos ver quando Deus tira o povo do Egito, o povo ainda é acostumado com muitas coisas que tinha no Egito. E nós, quando saímos do mundo, eu não sei se você é criado no Evangelho, mas mesmo assim, se o Senhor Jesus não morresse na cruz do Calvário, mesmo assim você dependeria do milagre na cruz do Calvário, alguém morrer por mim e por você. E a Bíblia vai dizer, quando eu leio aqui, olha só: portanto nós também, pois que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunho. E essa testemunha aqui começa a bater o meu coração e começa a pensar assim: calma aí, está falando de testemunho humana. É claro que fala também de testemunho humana, porque aonde nós trabalhamos, aonde nós moramos, aonde nós cultuamos ao Senhor, as testemunhas estão nos olhando. E é evidente que nós temos que fazer o quê? Dar um bom testemunho. De quem? De Jesus. Porque se nós servimos ao Senhor Jesus, não tem como nós andarmos erroneamente diferente de quem Jesus é. Porque nós vamos ver no texto bíblico, a Bíblia fala que quando o Senhor Jesus está no Getsêmani, Ele fala para Pedro, Tiago e João: vigiai e orai, para não cair em tentação. E acaba que eles caem em tentação, e quando Jesus é preso, é muito interessante esse texto quando fala sobre essa questão do testemunho, que quando a Bíblia fala que Jesus dá essa recomendação a eles, é interessante que eles vão prender a Jesus, e quando eles prendem a Jesus, Pedro vai também para o pátio. E quando eles estão se esquentando naquela fogueira, alguém olha e fala assim: ele é um deles. Eles falam que Pedro é um deles. E Pedro fala: não, eu não sou um deles, eu não conheço. Mas por que eles falam assim de Pedro? É porque ele parece com Jesus. Então entenda, se eu e você levantamos a mão, inclinamos o nosso coração para servir o Senhor Jesus, presta atenção em uma coisa: não tem como eu e você disfarçar que nós não servimos ao Senhor. Porque aonde você chega, aonde você entra, aonde você sai, quando você chega no teu trabalho, as pessoas te olham e falam: é diferente. Eles servem ao Senhor Jesus. Então nós vamos ver Pedro se esquentando no meio da fogueira, tanta gente para alguém perceber, e eles olham e falam: você estava com ele? E ele fala: não, eu não estava com Jesus. E eles falam: vocês estavam, porque você fala como ele. Eita glória! Você tem o cheiro de Jesus, irmão. Você anda igual a
Jesus, irmão. Presta atenção, porque se outrora alguém te provocava e fazia alguma coisa, você se irritava e achava ruim na hora. Mas agora que você tem o Espírito Santo na tua vida, quando você vai, não tem nada de contar de 1 até 10. Quando você vai pensar em retrucar e fazer alguma coisa, o Espírito Santo te chama para dar uma voltinha. Não, calma aí, vem cá. E quando você volta, você nem lembra o que você estava pensando, acaso da resposta que você ia dar. Por quê? Quem anda com Jesus é diferente. Quem anda com Jesus fala diferente. Quem anda com Jesus não tem como pensar igual o mundo pensa mais. Então a Bíblia vai dizer, olha, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, vírgula, deixemos todo o embaraço. Todo o embaraço. Que embaraço? O embaraço que a própria vida traz, porque a Bíblia fala que basta cada dia o seu próprio mal. E esses embaraços, presta atenção, nós não estamos livres desse embaraço no mundo, mas estamos livres desse embaraço quanto mais se aproximarmos do Senhor Jesus. Que enquanto nós estamos na presença e andando com Jesus, esse embaraço não vão nos atingir. Mas presta atenção, eles não deixam de fazer assim, ó. Porque está falando aqui mesmo, porque o pecado que de tão de perto nos rodeiam. Mas entenda uma coisa, a Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas só que o inimigo está ao derredor daqueles que temem e amam ao Senhor. Os anjos estão nos protegendo? Estão, mas é necessário que nós estejamos aonde? Debaixo das potentes mãos do Senhor, a qual não está encolhida para que não possa salvar, não está encolhida para que não possa te curar, mas é necessário eu entender e eu saber, eu preciso estar debaixo desta potente mão, porque eu sozinho eu não consigo me proteger, eu me esconder, eu me enquadrar dentro de uma religião, deixa eu te falar, eu me torno vulnerável. Por que eu estou falando isso? Porque se a religiosidade, se a religião resolvesse algum problema, Jesus Cristo não tinha morrido na cruz. Se a religião resolvesse problemas, Jesus não precisava morrer por mim e por você. Então a Bíblia vai dizer, olha só, e diz assim, e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência. Essa paciência está dizendo o quê? Você não pode errar o alvo, mas o correr demais, você tem que saber para onde você está indo, você tem que saber a finalidade para onde você vai, e o texto bíblico aqui fala para onde nós vamos, a direção que nós vamos. Você já prestou atenção numa corrida São Silvestre? É uma coisa interessante, quando dá largada todo mundo sai correndo. Vocês já perceberam aqueles quenianos da canela fininha? Eles são os últimos a sair. Ele vai. O que é isso? Eita glória! É saber onde você vai chegar, irmão. E chega no final da corrida, quem começou correndo demais. Eu não estou falando que você vai parar, não. Misericórdia, não vai parar, não. Em nome do Senhor Jesus, eu e você vamos morar no céu quando o Senhor Jesus vier buscar a igreja. Eu creio nisso. Eu sirvo o Senhor não apenas para morar no céu, mas também para morar no céu, porque eu não quero ficar aqui para trás. Então presta atenção numa coisa, e eles saem correndo nessa corrida. Eita glória! Só que quem chega primeiro são eles. Interessante que eles não saem afoito correndo, que às vezes nós vamos ficar afoito, sair correndo, mas sem direção. Um jovem, eu estou vendo aquelas crianças ali, brincando ali aquela hora. Se você virar para uma criança, para um jovem de 17, 18 anos, falar, vão até no Big Blue correndo comigo, eu vou fazer 50, irmão. Eles vão disparar e eu vou ficar assim, ó. Mas pensa, só que hoje em dia, pastor Vanderlei, Deus dá sabedoria para a gente analisar o caminho que nós vamos passar primeiro.
Então a questão não é acelerar, a questão é ter o foco certo para onde que nós vamos. E o foco certo é Jesus, não é outro lugar. Porque se outro lugar resolvesse, resolveria a minha vida, que eu andei quase a metade da vida em outro lugar, que não produz paz, que não produz paciência, que não produz santificação, que não produz longanimidade de vida. Eu costumo dizer que antes de eu aceitar Jesus, o meu cabelo era preto, e eu regozijava no meu coração, falava, gente, que cabelo preto. Só que o que estava aqui era podre, o que estava dentro não prestava. Só que agora Jesus permitiu o cabelo branco e começou a colocar coisa dentro do coração que serve, que edifica, que traz transformação para mim, para a tua vida. Então entenda uma coisa: a fé não é aparente, a fé não é aparência. Os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus sobre o reino de Deus, e Jesus ele disse: olha, o reino de Deus não é aparentemente, não é estereótipo, está no meio de vós, está dentro de vós. O reino de Deus está aí dentro, o Espírito Santo habita aí dentro, porque Ele quer fazer aquilo que apraz o coração dEle, a vontade, o desejo dEle. E é por isso que nós estamos aqui. De repente você vai falar, ó, eu venci o frio, consegui sair a tempo do trabalho. Claro, você fez o esforço, mas o esforço maior sempre é de sempre é do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não fizesse eu e você acordar e fazer assim hoje de manhã, ó, nós não estaríamos aqui. Esse fôlego de vida tão precioso que o inimigo tem trabalhado e tem lutado para tirar de mim, de você. Mas entenda, o inimigo ele não quer que nós simplesmente paramos de respirar, não. Ele quer nos tirar da comunhão com Cristo. Então o importante na minha vida e na tua vida, não tem nada além de Jesus. O maior é Jesus. Minha esposa está ali, a amo demais, mas prioridade? Ei, a prioridade é Jesus, irmão. Quem fez eu conhecer ela foi Jesus. Quem fez eu ter 3 filhos foi Jesus. Quem fez você ter esse relacionamento, esse casamento, essa comunhão com os irmãos foi você. Você pode até se esforçar, claro, você vai se esforçar, mérito também, mas quem faz isso é o Espírito Santo. Quem faz isso é o Deus que habita dentro de mim, dentro de você. Porque foi o que eu disse agora. Quantas vezes nós pensamos em falar outra coisa, mas a Bíblia fala no livro de Tiago que nós temos que ser pronto para ouvir. Olha só que coisa interessante. E tardio para falar. E quando eu sou tardio para falar e eu vejo o contexto todinho que está acontecendo, sabe o que eu penso depois? Se eu tivesse falado, hein? Que apuros que eu iria entrar se eu tivesse falado. E às vezes a gente assopra tudo. Já percebeu isso? Eu em casa, às vezes abro o guarda-roupa, pastor Vanderlei, vou apanhar alguma coisa, aquela coisa no automático, pergunta a ela, eu abro a porta, eu faço assim, ó, e ela fala assim, o que você quer, Sérgio? Eu falo, a calça estava aqui. Ela vem, abre, é essa? É no automático. E com Jesus não funciona no automático. Com Jesus é buscar a presença, é buscar Ele a todo tempo. Por isso que a Bíblia fala, olha só, que de tão de perto nos rodeias e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa, irmão? É a carreira que eu e você estamos vivenciando diante do Senhor. Mas essa carreira não é para parar no meio do caminho. Essa carreira é de acertar o alvo, que é o Senhor Jesus. Quanto tempo nós lutamos para conhecer o Senhor Jesus? Se não me falha a memória, acho que é Oséias 3,6 que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Jesus. E nós estamos vivendo assim, novidade de vida. Por quê? Alguém morre na cruz do Calvário pela minha vida e pela tua vida. E deixa esse texto aqui para nos encorajar. Por quê? No capítulo de número 11 do escritor aos Hebreus, ele fala sobre a fé,
que a fé é o firme fundamento. Então, peraí, então aquilo que nós enxergamos natural não é tão firme igual a fé, não, porque o que move o nosso mundo natural é a fé que nós temos em Cristo Jesus, e todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. É Ele quem estabelece tudo e todas as coisas. Nós lembramos de Abraão. Deus chama Abraão para sair da terra dele. Quem prega para Abraão? O próprio Deus. Quem chama Noé? O próprio Deus. Então nós olhamos para esses homens lá atrás, confirma a nossa fé que nós temos em Cristo Jesus. Nós olhamos e falamos: Senhor, quantas maravilhas o Senhor tem feito, e eu tenho experimentado dessas maravilhas na minha vida, para a honra e glória do Senhor. Você vai falar: irmão César, você não tem problema? Claro. Você acha que eu vou ficar perdendo tempo dando crédito no problema? Eu não estou minimizando o teu problema que você tem, não, irmão. Eu tenho também problema, mas só que as vitórias têm sido mais. As vitórias têm sido abundantes. Presta atenção, só de saber que existe um Espírito aqui dentro, que não foi eu que coloquei, mas é um Espírito que te ama e que me ama. Ele faz de tudo para te tirar do caminho errado. Quando você vai, Ele te puxa e fala: olha, eu vou te mostrar o que eu tenho para você. E Ele usa o nosso irmão apóstolo Paulo em Coríntios, e ele fala: olha, não subiu ao teu coração ainda, os seus olhos não viram, o ouvido ainda não ouviram o que eu tenho preparado para você. Esse Jesus, Ele tem uma promessa para mim e para você. E aí eu te pergunto: que preço foi pago? Moeda cara, muito caro. Eu lembro de Nabote, quando o rei Acabe quer a vinha dele. Quando fala dessa vinha, vem à minha memória: isso é a presença de Deus. A primogenitura de Esaú, ele troca porque está com fome pelo um prato de lentilha. E aí eu te pergunto: o que nos separará do amor de Deus? E a grande verdade tem sido muitas coisas oferecidas a mim e a você todo dia, que às vezes nós oramos, é claro, tem que orar, e falamos assim: eu vou orar pela vida dos jovens que são perseguidos. Nada, eu coroa também, todo mundo é perseguido. O inimigo, ele não persegue só jovem, não. Quanto mais você se aproxima do Senhor, o inimigo, ele quer te parar. Mas entenda, a Bíblia diz que nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E se eu estou em Cristo, nova criatura eu e você somos. E o diabo não nos toca, entenda, tudo é permissão e a mão poderosa do Senhor. Eu não sei o que você está passando dentro da tua casa. Eu não sei se é problema com filho, com esposo ou com esposa. Eu sei de uma coisa, que existe um Deus, um Jesus, que pode resolver a tua causa, mas entenda, é o tempo dele. Jeremias, se não me falha a memória, capítulo 29, versículo 13, ele diz assim: buscar-me-ei e me achareis. Olha só, me busca e tu vai me achar. O que Jesus está falando? Eu não vou me esconder quando você começar a me buscar, porque eu tenho algo muito forte, muito tremendo para a tua vida. E o interessante é que quando Jesus chega na nossa vida, não é só para nós. Todos aqueles que estão à volta são respingados pelo poder que Jesus traz para mim e para a tua vida. Interessante aqui quando fala sobre esse texto, que tudo que nós queremos aqui na face da terra, quando nós aceitamos Jesus, queremos ser batizados do Espírito Santo, queremos falar profecia, queremos ter dom de cura, queremos dom de maravilha, queremos tudo. Queremos poder, não é? Mas para pensar, aí quem tem poder desce do céu e fica igual a nós. Que amor é esse?
vale a pena, eita glória, abrir a mão de tudo. Aí eu te pergunto, que tudo eu tenho sem Jesus? Nada. O meu tudo é Jesus. O teu tudo é Jesus. Você tem preocupação com filho, com esposa, com esposo, com toda a parentela, com amigo, com vizinho, com irmão em Cristo, claro. Mas eles não são o teu tudo é Jesus. E quando você entende que o teu tudo é Jesus, Jesus fala, agora eu vou começar a te ensinar como conduzir isso. Por quê? Ele fala, buscar em primeiro lugar. Eita glória. Ele fala para mim, você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele fala, ó, e o que está em volta? O centro primeiro é o reino de Deus. Primeiro é o reino de Deus. Ele fala e todas, ele não fala algumas, todas as coisas lhe serão acrescentado. O que você está precisando acrescentar na tua vida? Primeiro busca o Senhor. Deixa que o Senhor sabe o que eu e você precisamos de acrescentamento na minha vida. Eu não tenho como acrescentar nada em Cristo. Mas existe um Deus que tem acrescentado na minha e na tua vida. Tem acontecido coisas na minha vida que eu fico assim, ó, de boca aberta. Sabe por quê, pastor Vanderlei? Promessas. É promessas. Só que a questão, quando você ouve a promessa de Deus, eu não preciso contabilizar. Vai ser nesse ano, vai ser no outro ano, vai ser em tal ano. Não esquece a numerologia. Esquece de contar quando, o que Deus vai fazer, que você vai se frustrar. Entenda, a Bíblia fala que o tempo é de Deus também. Em Êxodo 14, a Bíblia fala que Deus cria o homem, o cego, o surdo, o mudo, e todos eles conseguem se comunicar, e Deus ouve, e Deus fala com cada um deles. Olha que coisa interessante. Então entenda uma coisa, existem promessas na tua vida, mas entenda, lembra, Jeremias 29:13, buscar-me-ei. É só isso, buscar-me-ei. Só que quando nós começamos a buscar o Senhor, Ele vai começar a se apresentar para nós, e você vai começar a ficar diferente. Sabe por que você vai ficar diferente? Eu sempre falo, ó, crente e profeta, pastor, ele é antissocial, chamado de doido, chamado de maluco. Tem lugar que você está que a pessoa fala lá falando sozinho. Porque eles não conhecem o tamanho do seu Deus. E você está conversando com Deus e eles estão lá, você é maluco, ó, está falando sozinho. Deixa, olha aqui a nuvem de testemunha. Deixa pensar e deixa falar o que querem. Mas lembra de quem? Com quem você tem intimidade? É com Jesus, é com o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo na vida, anda mesmo balançando a boca, falando pela rua fora, chorando, rindo, dentro do carro, batendo no volante. E de vez em quando você abre o vidro e tem alguém assim pra tua cara. Você engata o carro e sai. Eles devem comentar do lado, o que é isso, gente? Santa Lúcia lá em cima, e está perdido aí. Então entenda uma coisa, existe um Jesus, que Ele morre na cruz do Calvário, por mim e por você, para mim e você fazer o que agora? Dar o nosso melhor. Lembra o que o salmista fala no Salmo 116:12? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Porque tudo que nós temos de bom é Jesus que deu. O que eu e você podemos dar a Jesus? Adoração. Adorar o Senhor. Porque Efésios 1:4, a Bíblia fala que antes da fundação do mundo nós fomos criados para ser santo, irrepreensível e caridade nele. Olha só, nós não fomos criados para fazer mais nada além de ser igreja. Fomos criados para ser santo e adorar o nome dele. Irmão, eu não vou contar meu testemunho, não. Como que Jesus é maravilhoso. Desde quando eu levantei a mão e inclinei meu coração para Jesus, Jesus, ele tem sempre algo novo falando comigo. Tem dia que ele manda parar, pastor dele. Já viu aquele dia que você quer? Fica aí. Não, fica aí. Sabe por quê?
Quem sabe da minha e da tua vida é Ele. Quem conduz a minha vida e a tua vida é Ele. Quantas vezes, às vezes dentro do ministério nós falamos: Senhor, agora chega, vou parar. Quem já não pensou isso? Vou parar que eu estou cansado. E na verdade você não queria parar, e nem quer, e nem vai em nome de Jesus. E o Espírito Santo leva a minha lágrima e a tua lágrima como gemido inexprimível diante do Senhor. E a conversa com o Espírito Santo, ele fala: ele não quer parar nada não, Senhor. É porque ele não sabe como orar a ti, mas ele não quer parar. Ele quer continuar. Ele quer ver a família toda debaixo da tua potente mão. Ele quer ver os filhos deles todos, até a 4ª geração servindo o Senhor. Só que ele não sabe como fazer. E na verdade, sem Jesus nós não sabemos, irmão. Não tem como fazer nada sem Jesus. Eu costumo dizer, tem pessoas que falam: não, eu vivo sem Jesus muito bem. Pode até viver, não muito bem, mas diz que é muito bem. Só que o problema todo não é viver sem Jesus, é morrer sem Jesus. O morrer sem Jesus que é complicado. Porque a Bíblia fala que, Hebreus 9, 27 parece, que após a morte segue-se o juízo de Deus. Parou, eliminou. Então o que eu e você temos que fazer? Tivemos a oportunidade de estar aqui, não me ouvindo, não, de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Foi cantado aqui: quero ser como criança. Por quê? Criança é muito verdadeiro, pastor. Criança é muito verdadeiro. Criança, se olhar para você: vem no meu colo, eu não vou. Por quê? Não tem porquê, não vai, ué. E Jesus quer o nosso relacionamento com Ele assim. Por que você não foi no culto? Por que você vai no culto? Só vou porque eu sou obreiro. Não, Jesus não quer um relacionamento assim. Eu vou porque eu amo a Ti, Senhor. Eu vou porque eu sou dependente do Senhor. Eu vou porque se o Senhor não tivesse me resgatado, já tinha ano que tinha descido a sepultura. Eu vou porque se não fosse a mão forte do Senhor, ainda estava naquele mundo pecaminoso de escravidão de Satanás. Só que agora, Satanás perdeu outra batalha. Queira ele ou não, porque quem dá ordem na minha e na tua vida é Jesus. Só que nós temos que perseverar ao texto que diz: e olhando para Jesus, autor, ele é o autor. Ele morre na cruz do Calvário, autor e consumador da minha e da tua fé. Por quê? A Bíblia fala que quando ele está na cruz do Calvário, ele fala: em tua mão, Pai, eu entrego o meu espírito. Ele diz: está tudo consumado. Ele é autor e consumador da minha fé. E Ele nos dá o direito de entender. Ao 3º dia Ele ressuscita para nos dar o direito. Olha só, irmão. Eita glória. Eu sei que não subiu o coração do homem, mas eu imagino essa cena. Nós subimos para o céu e cantando: porque Ele vive. Nós vamos ver Ele como verdadeiramente Ele é, irmão. Nós vamos ver Jesus como verdadeiramente Ele é. Isso daí é para mim saltar de alegria a todo tempo, a todo dia. Porque muitos estão sendo ceifados, não sem oportunidade, tem oportunidade, mas acham que tem um tempo. E eu sempre digo que o tempo de servir a Jesus sempre foi hoje. Quando chegar amanhã, é hoje de novo. Depois da manhã, é hoje de novo. Olha o que o Senhor tem feito na minha e na tua vida. De repente você pensa: eu tenho uma família bacana, muito boa, porque eu estudei muito. Maravilha, coisa boa. Não tanto como eu, mano. Estudou, fez faculdade, é claro, você tem que buscar essas coisas mesmo. São coisas terrenas que é primordial para você. Mas Jesus fala: buscai primeiro
E ele não abre mão do reino. Ele fala: buscai primeiro o reino de Deus. O que Jesus está falando comigo e com você? Não tem outra coisa primordial nisso. Não tem. A primícia é buscar o Senhor Jesus em primeiro lugar. O acrescentamento vai chegar, mas quem vai acrescentar na minha e na tua vida é só um. É só Jesus que pode fazer isso. Eu já estou terminando e diz assim, olha: e olhando para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. A Bíblia relata que ele está pendurado na cruz, ignorando, suportando, mas não valorizando aquilo que fizeram com ele, porque a Bíblia fala que foi Jesus quem deu a vida. Não apanhar a vida de Jesus, porque a Bíblia fala que ele tem o poder para dar, eita glória, e apanhar de volta. Você já pensou nisso, irmão? Que se Jesus não voltar hoje, ou se não voltar amanhã para buscar a igreja, você já pensou nisso? Que nós podemos perder a vida aqui, mas nós vamos ressuscitar. Você já parou para analisar isso? Que coisa maravilhosa que é, irmão. E quando nós somos bem criança, antes de conhecer o Senhor Jesus, nunca se passa isso, porque a gente trabalha em cima de uma vida natural e de uma vida terrena. Mas o Senhor Jesus vem e nos dá o suporte e nos fala: olha, é muito mais do que isso que vocês estão vivendo. É muito mais do que o dia e a noite. Nós não podemos e nem temos que viver sem perspectiva de vida. Nós temos uma perspectiva, é claro, abundantemente aqui, mas buscando a face do Senhor, mas com certeza de uma coisa: Senhor, quando o Senhor buscar a igreja, eu sou uma igreja. E o que nós temos que entender é isso. Jesus, ele não morre na cruz do Calvário em vão, e ele nos dá as diretrizes e diz assim, ó: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Ele não colocou ninguém para suportar a aflição por causa de mim, por causa de você. Ele sentiu nele. E o interessante é que é ele conhecendo a minha limitação e a tua limitação. Ele colocou tudo isso nele, ele suportou. Dentro dele ele suportou. Ele disse: Pai, eu vou descer, eu vou morrer por conta disso. Porque ninguém entende esse amor. Ninguém entende esse amor de morrer na cruz do Calvário. Está chegando o dia dos pais, de um pai entregar o teu filho. Se eu falar com você, para imaginar, a gente imagina, mas a gente não sabe a intensidade de ter que se separar do pai. O meu pai morreu, eu tinha 12 anos, pastor Modelo. Eu estou com 49 agora. Eu sinto falta dele até hoje, eu lembro. Eu não estou valorizando porque ele morreu, não, mas eu ainda lembro, porque aonde ele ia, ele me arrastava para tudo quanto é canto. Agora, Jesus e o Pai, era 3, sempre junto. Vale ou não vale a pena a gente se esforçar para servir Deus? Sabe por quê? Porque quando falo em dar um filho, entregar alguém, parece uma coisa doida que dá na minha mente. Porque eu tenho 3, irmão. Tenho 3 filhos. O mais velho com 27, uma com 24 e a Paloma com 20, a mais nova em casa. Mas olha só que coisa interessante. Se falar assim, você pode pelo menos emprestar. Empresto nada? Não empresto. Mas não empresto. Se vai dormir na casa de amigo o tempo todo ligando: ô Preto, como é que você está? Quero dormir, pai. Mas olha esse Deus agora, o que ele faz? Ele entrega o seu próprio filho. Entrega o seu único. A Bíblia fala que é o único. Não é primogênito, não. Que primogênito tem primeiro, tem segundo, não. É unigênito, é o único. Ele entrega o único, por amor de mim, por amor de você. Analisa comigo.
se você não é para ser a pessoa mais feliz do mundo, independente do que falaram lá nos primórdios, na tua criação, e falaram muita coisa de mim também, mas esqueceram que existe um Jesus. Existe um Jesus que ele faz muito além daquilo que nós pensamos ou pedimos. Já estou acabando. No versículo 4 diz assim, ó: e ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Pai. E falou muito ao meu coração esse versículo aqui. Por quê? Às vezes nós queremos tantas coisas, só que esquecemos de ver se o Senhor Jesus quer aquilo para nós. E nós ficamos toda a vida batendo, insistindo, querendo. E Deus tem vontade também. Existe vontade de Deus circunstanciais, permissiva e soberana. E a vontade soberana de Deus é que nós vivamos bem, que santifique Ele ao tempo todo, que venhamos ser santificados, porque a conversão é uma coisa e a santificação é outra. É todo dia se santificar. A Bíblia fala: sem a qual ninguém verá Deus. Fala sobre a fé também, que a fé não é para nos agradar, é para agradar a Deus. Então, se eu não tenho fé naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou fazendo, que pode acontecer na minha vida, a minha fé é em Cristo. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu tenho certeza do que Deus está fazendo na vida de cada um de vocês. A Bíblia diz: se tão somente crer, se tão somente crer, verás a glória de Deus. A Bíblia fala que Enoque é trasladado. Interessante, que a Bíblia, quando fala sobre arrebatamento, fala que o nosso corpo vai ser trasladado, mas Enoque é trasladado sem morrer, irmão. Dá para imaginar? A Bíblia fala que ele andava com Deus, é meio que assim, chegou a uma certa distância, né? Deus falou: está muito longe para você voltar. Eita glória! Nós vamos chegar no período, irmão, que Deus vai falar: está longe, não volta para casa não, vamos embora. Vamos embora para casa. É mesmo que o pai com o filho assim andando, ó, com um amigo, está andando e chega lá na frente. Você mora onde mesmo? É lá, né? Está muito longe, vamos subir. É assim que Deus faz. Deus está prestes a arrebatar a tua igreja, irmão. E o momento é hoje, o momento é agora. Deus está querendo pegar a tua igreja pela mão e falar: vamos embora. Anda, vamos embora. Não dá mais para ficar aqui. Não dá mais para ficar aqui. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Aleluias. Bendito é o teu santo nome, Jesus. Espírito Santo, eis aí a tua igreja, Pai. Nós sabemos que sem ti, Senhor, nada nós podemos fazer, Pai. Mas a tua graça, a tua misericórdia tem se estendido, Pai, de geração a geração, bem lá numa época remota, nos nossos familiares. De repente nós nem conhecemos bisavós, tataravós, mas o Senhor já atuava na vida de cada um deles, Pai, para que pudesse chegar o tempo da graça sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nessa noite eu quero pedir ao Senhor uma vez mais, Pai, ajuda, Senhor, meu Pai, a vida dos seus filhos, ajuda cada um de nós a continuar no caminho, a perseverar, Senhor, na fé, a estar diante da tua presença, independente da adversidade, das dificuldades. É muito melhor, Senhor, meu Pai, estar na tua presença a todo tempo, Pai. Eita glória! Espírito Santo de Deus, Pai, a tua presença é real nesse lugar, e a tua presença, a tua palavra diz, Pai, tu diz com Moisés: tira a sandália dos pés,
porque esse lugar onde tu está é santo, Senhor. O lugar se torna santo por causa da tua presença sendo real no lugar, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. Independente, Senhor, de todos os defeitos, dificuldades que nós temos, Pai, nós sabemos que o Senhor tem feito grandes coisas por cada um de nós, Senhor. E nessa quinta-feira não tem sido diferente. Quantas batalhas, tantas lutas, Pai. Quantas lutas para chegar até aqui, para alguns, para outros não. Mas o Senhor conduziu cada um de nós para chegar até aqui. Então, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, Pai, uma vez mais eu quero te glorificar e bendizer o teu santo nome, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, que todas as coisas na minha vida e na vida dos meus irmãos, Pai, seja colocado diante da tua mão, Pai, porque só tu sabes, Senhor meu Pai, aquilo que o Senhor tem pensado de cada um de nós. É pensamento de paz, é pensamento de alegria, pensamento de maravilha. O Senhor quer tirar tudo aquilo que não serve diante de cada um de nós. Mas em nome do Senhor Jesus, Pai, continua nos ajudando, Senhor. Continua trabalhando abundantemente dentro de nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Senhor meu Pai, o Senhor tem grandes coisas feitas no meio do teu povo, no meio da tua igreja, Senhor. Estabelece cada dia mais e mais a sua comunhão e a sua união nesse lugar, Pai, nesse bairro, Pai. Em nome do Senhor Jesus, traz, Senhor meu Deus, discernimento espiritual para com a vida da tua igreja, para com a vida do teu povo, que nós possamos amar cada dia mais e mais a tua palavra, porque a tua palavra diz que aquele que testifica do Senhor é a tua palavra. Então eu necessito conhecer e prosseguir na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu louvo o Senhor e glorifico a ti por tudo e por todas as coisas.